Antes de começar, vamos orar? Oh Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, mais um dia, Senhor, debaixo da Tua mão, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque conseguimos chegar até aqui, Senhor. Nós louvamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor nos levará até o fim, Senhor, desse projeto. Oh Jesus, revela, Senhor, mais uma vez a Tua palavra a nós. Revela, Senhor, os Teus desígnios, Senhor, os desejos do Seu coração, Senhor, os Teus planos a nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e em tudo Te damos graças, Senhor. Amém. Muito bem-vindos ao dia 49. Hoje a minha voz tá meio ruim, porque eu acordei faz pouco tempo. Não consegui gravar o vídeo ontem. Então eu tô gravando hoje mesmo, por isso vai dar uma atrasadinha, mas ainda é cedo, então acredito que ainda na parte da manhã vai estar disponível. Hoje a gente vai estar lendo Números do 19 ao 21. Vamos iniciar então? Números 19. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado o jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço da madeira de cedro e sopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas roupas com água e em água banhará o seu corpo. E ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora. É a oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia e no 7º dia se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que no campo aberto tocar alguém que for morto pela espada em outro morto, nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado, e sobre essa cinza porão água corrente num vaso. Um homem impuro pegará hisopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que estiverem ali. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, alguém que foi morto, ou o que morreu, ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º dia. E a pessoa que era impura lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela, está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Números 20. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no 1º mês, e o povo ficou em Canaã. Ali Miriam morreu, e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo discutiu com Moisés, dizendo:
Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e diante do povo farem a rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão a água da rocha, e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei Edom para dizer-lhe: Assim diz o seu irmão Israel: Você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como os nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: Não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: Vocês não podem passar. O rei de Edom veio ao encontro deles, com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. E o Senhor disse a Moisés e Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhe que subam o monte Hor. Depois, tire as vestes sacerdotais de Arão e coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele, e Arão morreu ali, no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Números 21. O rei cananeu de Arade, que habitava no Neguebe, ouviu que Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles cativos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, tanto eles como as suas cidades, e aquele lugar foi chamado de Horma. Então os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: Nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra,
Se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então os filhos de Israel partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto que está diante de Moabe, para o nascente. Dali partiram e acamparam no vale de Zered, e dali partiram e acamparam na outra margem de Arnon, que está no deserto que se estende do território dos amorreus. O rio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro das guerras do Senhor: Vaeb em Sufa e os vales de Arnon, e o declive dos vales que se estende para a sede de Ar e se encosta na fronteira de Moabe. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: Reúna o povo e lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: Brote, ó poço, entoem cânticos para ele. Poço que os príncipes cavaram, que os nobres do povo abriram, com o cetro e com os seus bordões. Do deserto partiram para Matanã, e de Matanã para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no alto do monte Pisga, que olha para o deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixe-nos passar pelas suas terras. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas. As águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que tenhamos passado pelo seu país. Porém Seom não deixou Israel passar pelo seu país. Pelo contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Veio até Jaza e lutou contra Israel. Mas Israel o matou ao fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até o Jaboque, até os filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus, e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o antigo rei dos moabitas, de cuja mão havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. Por isso os poetas dizem: Venham a Esbom, edifique-se, estabeleça-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom, e chama da cidade de Seom, e consumiu o ar de Moabe, e os senhores dos altos de Arnon. Ai de você, Moabe, você está perdido. O povo de Quemós entregou seus filhos como fugitivos, e as suas filhas como cativas, a Seom, rei dos amorreus. Nós o ferimos com flechas, estão destruídos, desde Esbom até Dibom, e assolamos até Nofá, e com fogo até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois Moisés mandou espiar a cidade de Jazer. Tomaram as suas aldeias e expulsaram os amorreus que estavam ali. Então voltaram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, ele e todo o seu povo, para atacá-los em Edrei. E o Senhor disse a Moisés: Não tenha medo dele, porque eu o entreguei na sua mão, junto com todo o povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira o derrotaram, a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da terra dele. Muito bem, acabamos agora o dia 49. Graças a Deus por isso, glória a Deus por isso. E eu espero você aqui amanhã para o próximo dia. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar um joinha para apoiar o canal, também de se inscrever para receber as notificações. Até amanhã, Deus te abençoe.